Olá, bem-vindo ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus, 120 anos fazendo discípulos de Cristo. Junte-se a nós em oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos pelo que o Senhor é e glorificamos o teu nome pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, pelo cuidado, pelo amparo, pela proteção, pelo suprimento, Senhor Deus, de todas as nossas necessidades. Sejam elas, Pai querido, materiais, como também espirituais e emocionais. Colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor, o Grupo Mulher Cristã em Missão, te pedindo, Pai querido, que o Senhor possa revestir cada uma destas mulheres que participam deste grupo com o teu poder, para que elas possam, Senhor Deus, ser exemplo de cristãs em seu lar, ser exemplo de cristãs na sua vizinhança, e possam, Senhor Deus, verdadeiramente viver o Evangelho de Jesus Cristo e testemunhar do seu grande amor. Pai querido, nós também queremos colocar cada uma das pessoas que estão ao alcance da nossa voz. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, sondando o coração de cada uma delas. E possa, Senhor Deus, ajudá-las nas suas necessidades, Senhor Deus. Algumas delas, Pai querido, passando pelo luto e necessitam do teu conforto, do teu consolo, Pai amado. Consola cada uma delas, Pai querido. Também outras, Senhor Deus, passando por enfermidade. Pai querido, derrama o teu bálsamo de cura sobre cada uma delas, Pai querido, e cumpre a tua vontade na vida de cada uma delas, Pai amado. Queremos também colocar diante do Senhor a Primeira Igreja Batista de Manaus, te agradecendo, Pai querido, pelos 120 anos que temos completado, Pai amado. Obrigado, Pai querido, pelos pioneiros que pagaram um alto preço, Senhor Deus, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Continua, Senhor Deus, direcionando a tua igreja. Continua, Senhor Deus, fortalecendo a nossa fé. E ajuda-nos, Pai querido, para que nós possamos nos revestir do teu poder, para que possamos continuar, Senhor Deus, na vanguarda de levar o teu nome, o teu evangelho a cada criatura, Senhor Deus, até os rincões do nosso estado, Pai querido. Queremos também, Senhor Deus, te pedir que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada uma destas mulheres que estão ao alcance da nossa voz, Pai querido. Ajudando, Pai querido, para que elas possam ter sabedoria no trato com seus esposos, com seus filhos, Pai amado, e na direção, na condução, juntamente com seus esposos e suas famílias, Pai amado. Fortalece o amor no lar de cada uma destas, Pai querido. E ajuda-nos para que possamos, Senhor Deus, testemunhar do teu amor, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, Pai querido. Queremos também te pedir, Pai amado, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, limpar as nossas vidas, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, cada dia mais crescer em santidade e vivermos conforme o teu querer. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos no nome poderoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que veio é bem-vindo em meu viver, faça sua
tarde, queridas irmãs. Que privilégio estarmos aqui, podermos compartilhar da meditação desta tarde. A nossa meditação de hoje está em Colossenses 3, no versículo 12. Estamos vivenciando uma época singular e assustadora na história da humanidade. E mais do que nunca, é tempo de nos submetermos aos ensinos e princípios do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo faz uma solicitação aos colossenses que serve muito para a nossa vida hoje. Mas antes, ele faz 3 afirmações que seriam importantes, que o povo não poderia esquecer, para que eles pudessem se vestir de vestes novas e atender à solicitação feita pelo apóstolo Paulo. Primeiramente, ele diz: vocês são povo de Deus. Quando a seleção brasileira de futebol ganha uma Copa do Mundo, Mundial, chega no Brasil, desfila em carro aberto, nós temos o prazer, nós temos o privilégio, nós ficamos felizes em dizer que nós somos brasileiros, que nós fazemos parte da nação brasileira. Essa é a grande e esplêndida verdade que Paulo queria enfatizar. Era essa consciência de filiação que o povo precisava lembrar. Eles precisavam saber que era o povo de Deus, que nós somos povo de Deus. Deus amou esse povo, Deus nos amou. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo conhecia os ensinamentos de Jesus e sabia que ele veio para que o povo dele tivesse vida plena, vida em abundância. Ainda, queridas, que nós sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. A terceira afirmação que ele faz: ele nos escolheu para sermos dele. João 15,16 diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi para que vão e deem fruto, e o vosso fruto não se perca. Deus amou esse povo, ele nos escolheu para sermos dele. Era essencial porque o seu pedido era direcionado a esse povo, separado e representante de Deus na terra. A parte B do versículo, ele fala: vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Essa é a essência da nossa meditação nesta tarde. Vestes novas. Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Queridas, nós precisamos tirar as nossas vestes antigas, palavras ferinas, irritação, mau humor, pavio curto. Paulo é categórico ao afirmar a necessidade de vestirmos decentemente para estarmos onde Jesus nos colocou. Ele diz: vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Nunca fomos tão instigadas, irmãs, a exercermos a misericórdia e graça como nesses tempos, a praticarmos a bondade, a ajudarmos o nosso próximo, as pessoas que precisam de nós. É possível termos vestes novas. Nós estamos no reino da luz. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Somos amadas do Pai e, com certeza, o apóstolo Paulo sabia que em Cristo nós podemos deixar tudo aquilo que nos atrapalha e termos vestes novas. Temos delicadeza no falar, bom humor, um pavio longo. Então, amadas irmãs, creiam que independentemente de como nós estamos, é possível um novo começo. É possível termos vestes novas.
O processo, muitas das vezes, não é rápido, é demorado, porque tirar de nós tudo aquilo que o pecado nos faz, o pecado que estava arraigado em nós, irmãs, é difícil, mas nós precisamos, é possível nós deixarmos para trás tudo aquilo que nos atrapalha. Hebreus 12:1 nos diz assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Não importa se a sua maneira não é tão delicada de falar e responder às pessoas na sua convivência. Precisamos saber que é possível e que nós podemos fazer a mudança que precisamos na nossa vida. Mas para isso nós precisamos ter disciplina. Primeiramente, disciplina na oração. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Queridas, nunca nossa lista de oração foi tão grande como nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. Listas imensas, toda hora chega até nós um pedido de oração. A necessidade de entrarmos no nosso quarto, de fecharmos a porta. Esse lugar, na linguagem grega, quarto, significa um lugar de despensa, aonde as tralhas eram jogadas. Quando nós entramos no nosso quarto, quando nós buscamos ao nosso Deus em oração, nós podemos pedir para Ele tirar de nós as vestes velhas e que nós possamos exercitar, colocar em prática no nosso dia a dia as vestes novas. Só assim nós vamos agir com compaixão e graça perante o nosso próximo, perante os nossos irmãos que tanto estão precisando de nós. Queridas, precisamos ter disciplina na meditação da palavra de Deus. Eu sei que você pode dizer, irmã, eu já não decoro livro, já não decoro, mas não consigo decorar versículos imensos, mas você pode ler e meditar na palavra de Deus. Um conselho que eu lhe dou, querida, não leia versículos isolados da palavra de Deus. Leia livros. Pegue um livro da Bíblia e diga, olha, essa semana, esse mês, eu vou meditar nesse livro, eu vou estudar esse livro da Bíblia. O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Então nós precisamos andar na luz, porque nós somos filhos da luz. O Salmo 119, o versículo 12, o salmista diz assim, que se a palavra de Deus não tivesse sido a sua recreação, há muito ele teria sucumbido em suas angústias. Tem muita gente que está passando por angústias, por sofrimento. Então nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Nós precisamos deixar que Deus fale conosco através da sua palavra. Nós precisamos ter disciplina na comunhão com os irmãos da fé, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo diferente em que muitas de nós não estamos indo à igreja por sermos grupo de risco, por não podermos estar lá, mas isso não nos impede de estarmos em comunhão com as nossas irmãs em Cristo, com os nossos irmãos em Cristo. Todo domingo é divulgado pela mídia o culto da igreja, as mensagens do pastor. Nós temos dia de quarta-feira também a transmissão da palavra de Deus. Nós temos na terça-feira o grupo Mulher Cristã em Missão, que nós estamos hoje. Toda terça-feira tem uma meditação maravilhosa vindo de Deus para o nosso coração. Não podemos ser uma desigrejada, irmãos. Ligue para uma irmã em Cristo, converse com ela, ore por ela, dê uma palavra de afirmação e esteja junto com nossos irmãos na fé. Nós precisamos exibir a glória de Deus por meio de vestes novas.
precisamos nos revestir, não só nos vestir, mas nos revestir, irmãs, de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não esqueça, nós somos o povo de Deus. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele escreveu o seu nome na palma de suas mãos. Pensa o privilégio que nós temos de sermos povo de Deus. Nós precisamos exibir a glória de Deus por meio de vestes novas. Queridas, em 2 Coríntios 3,18, nós lemos a verdade da palavra de Deus para nós. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor Jesus nos transforme a cada dia, que Ele nos faça pessoas melhores, que nós possamos deixar de lado o pecado que está agarrado em nós e termos vestes novas, fazemos a diferença onde quer que nós estejamos. Foi para isso que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para que nós pudéssemos dar testemunho da sua palavra, para que nós pudéssemos ajudar o nosso próximo, para que nós pudéssemos ter a salvação e graça levada a todos aqueles que precisam e principalmente, irmãos, para que nós possamos ser transformados de glória em glória na mesma imagem do Espírito do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa tarde, que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Queridas, esse estudo veio de presente até mim e eu sei que assim como o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração, Ele está falando com cada uma de vocês nesta tarde. Que Deus nos abençoe a sermos pessoas melhores e vivermos o reino de Deus. Amém.